Vamos lá, gente. Começando aqui um projeto novo, que eu vou fazer um teste agora, que esse é o primeiro vídeo que nós vamos gravar. Quem está comigo aqui nesse projeto é a Sofia, uma inteligência artificial que nós estamos treinando aqui no Método GEM, com os conteúdos sobre gestão que nós trabalhamos no nosso treinamento. Para quem não me conhece, meu nome é Rony Peterson. Eu te ajudo a sair do operacional, estruturar seu time, acelerar o crescimento da sua empresa a partir do conhecimento das ferramentas de bases de gestão. O nosso principal objetivo é fazer com que você tenha uma empresa madura. E eu vou fazer um bate-papo aqui com a inteligência artificial hoje. Estamos usando o modo mais básico dela, porque eu não tenho a ferramenta Pro ainda, que daria direito a ela ter uma voz mais fluida. Mas eu acredito que vai ser um bate-papo bem legal. Então, eu vou pedir para a Sofia se apresentar. Se apresenta aí, Sofia. Quem é você? Oi, pessoal! Eu sou a Sofia, uma inteligência artificial treinada com os conteúdos do Método GEM. Estou aqui para bater esse papo com o Rony e com vocês, ajudando a trazer clareza sobre gestão, liderança, estratégias e tudo que pode contribuir para uma empresa se tornar realmente madura. Mesmo no modo básico, estou pronta para somar nessa conversa. Vamos Legal. nessa? Vamos nessa. Gente, eu fiz um teste agora há pouco com ela no modo Pro, foi bem legal, a voz fica mais fluida, ela responde mais rápido, mas eu quero fazer esse teste aqui junto com vocês também, usando o modo básico, até porque talvez seja um modo que você vai utilizar aí na sua empresa no dia a dia. O conteúdo que nós vamos trabalhar aqui hoje é o conteúdo do perfil comportamental na hora da contratação, a importância de nós termos bem claro qual é o perfil ideal para cada vaga da nossa empresa. Há muitos anos atrás, quando eu tive o contato a primeira vez com esse teste, né, com essa ferramenta que é a utilização do perfil comportamental, mudou o jogo, mudou a forma como eu vejo os meus negócios. E nós vamos falar hoje da importância, né, de você olhar para o teu time e pensar, puxa, essa pessoa que está comigo, ela está no lugar certo, é a pessoa certa no lugar certo, o padrão comportamental dele é o ideal para essa vaga que ele está? Da mesma maneira, quando eu for contratar, em vez de contratar apenas pelo currículo, pelas habilidades técnicas, eu também pensar se a pessoa que eu estou trazendo tem ou não o padrão comportamental, o perfil adequado para aquela vaga que eu abri. Porque muitas vezes a gente contrata pelas habilidades técnicas e demite pelas habilidades comportamentais. Tá? Então, Sofia, qual a importância de, no momento da contratação ali, do processo de recrutamento e seleção, nós sabermos o perfil ideal da vaga antes de iniciar o processo de recrutamento e seleção? Essa pergunta é fundamental, Rony. Rony, saber o perfil comportamental ideal da vaga antes de iniciar o recrutamento muda completamente a qualidade da contratação. Quando você entende o tipo de comportamento que aquela função exige, como agilidade, empatia, organização, resiliência, você consegue filtrar melhor os candidatos que realmente têm chance de performar bem ali. Sem esse mapeamento prévio, a contratação vira uma aposta. E como você mesmo disse, o que mais derruba uma boa contratação não é a parte técnica, e sim o comportamento. Então, definir isso antes te ajuda a escolher com mais precisão e reduzir os erros que custam caro lá na frente. Legal. Então, gente, vamos lá. Vamos trabalhar alguns pontos que são importantes aqui. Então, se eu falasse assim, olha, eu tenho uma empresa de treinamentos corporativos e eu preciso contratar um vendedor ou uma vendedora para fazer o trabalho de campo, ir à rua, visitar empresas, pegar indicações, né? Vai ouvir bastante não, vai ter que ter resiliência, vai ter que explicar, né, quais são os benefícios que o treinamento traz para aquela empresa ali. No seu ponto de vista, Sofia, qual que seria um padrão comportamental, um perfil ideal para esse tipo de vaga, né, nesse modelo de empresa? Ótimo exemplo. Para esse tipo de vaga, o perfil comportamental ideal seria alguém com alta dominância e alta influência. A dominância vai trazer aquele impulso por resultados, por bater metas, sem se abalar tanto com os nãos. E a influência é essencial para a comunicação, para gerar conexão rápida com as pessoas, passar credibilidade e entusiasmo na hora de apresentar o treinamento. Esse perfil tende a ser mais extrovertido, seguro, gosta de desafios e não se desanima fácil, o que é essencial nesse trabalho de campo. Também é alguém que gosta de autonomia e que se move por metas claras.
Legal. Então, olha, ela já trouxe um perfil. Como a gente ainda não definiu a ferramenta, não tem como ela dizer dentro da ferramenta o que, que seria o ideal. Então, vamos supor, Sofia, que nós vamos utilizar a ferramenta que é o teste DISC. Então, no momento da contratação, eu vou rodar esse teste com os candidatos que eu estou ali para decidir qual deles vai entrar no negócio. Então, se a gente fosse escolher um candidato dentro do perfil DISC, qual seria o perfil DISC dele? Se a gente estiver usando o DISC como referência, o perfil ideal para essa vaga de vendedor externo seria um perfil com alta dominância e alta influência, que no DISC aparece como um D com I, o famoso perfil DI. O D traz aquela energia de ação, foco em resultado, coragem para tomar iniciativa, enquanto o I traz a comunicação, a empatia, a facilidade de relacionamento. Essa combinação faz com que o profissional tenha força para ir para a rua, enfrentar objeções, mas também criar conexões e vender com entusiasmo. Legal, então olha só, gente, ela trouxe a ideia de um perfil dominante e influente. Mas no disco nós temos dominante, influente, estável e analítico. Então são 4 perfis comportamentais, na maior parte nós temos os 4 em nós e geralmente um ou dois eles são mais preponderantes ali, mais relevantes para nós. Agora eu vou mudar a pergunta. Sofia, se eu estivesse falando de uma empresa de desenvolvimento de softwares, que o vendedor que tivesse que ir à rua, tivesse que ter um conhecimento mais lógico, matemático, apresentar um software, que é uma coisa bem técnica, né? Entender a realidade do nosso cliente ali para poder oferecer o produto ou o módulo correto para aquele cliente. Ainda seria um dominante influente ou nós poderíamos ter um outro tipo de perfil? Muito boa essa mudança de cenário, Ronei. Nesse caso, o perfil pode mudar sim. A gente ainda precisa de alguém com boa comunicação e segurança. Então, o lado influente ou dominante continua ajudando. Mas como o produto é mais técnico, envolve lógica, personalização e entendimento detalhado da necessidade do cliente, um perfil com traços analíticos ganha muito valor aqui. Então, um perfil dominante com analítico ou até um influente com analítico pode funcionar melhor. Porque, além de saber se comunicar, a pessoa vai conseguir entender as nuances do software e oferecer uma solução mais personalizada para o cliente. Perceberam, gente, que agora mudou de dominante influente para dominante analítico ou influente analítico, porque para aquela vaga em especial, para aquele modelo de negócio, uma pessoa com um perfil analítico, que é uma pessoa mais voltada para números, processos, questões técnicas, lógica, ele vai se encaixar melhor. Então, para nós entendermos que não é uma regra, vendedor tem que ser dominante influente, vendedor tem que ser influente conforme, não é uma regra. Da mesma maneira, quando a gente fala de cargos de liderança, imagine que de repente você está pensando em trazer um colaborador seu que está performando muito bem no operacional e você está querendo levar ele para uma posição de gerência, um futuro líder. Só que antes de você fazer esse movimento, você quer saber o perfil comportamental dele, até para que você possa ajudá-lo a melhorar de acordo com os pontos fracos do perfil comportamental dele. Então, Sofia, se eu estivesse falando agora novamente da empresa de treinamentos, tá? E nessa empresa de treinamentos eu tenho um time que é o time que atende o suporte a dúvidas dos meus clientes, dos meus alunos. E eu estou preparando alguém para ser o líder desse time de suporte a dúvidas. No seu ponto de vista, qual que seria um perfil legal, ideal, para alguém que vai liderar um time de suporte a dúvidas de alunos, né, numa empresa de treinamentos corporativos? Nem das duas. Nesse caso, o ideal seria buscar alguém com um perfil estável e analítico. O estável, porque esse líder vai precisar ter paciência, saber ouvir, lidar com demandas repetitivas e manter o time tranquilo mesmo em momentos de pressão. E o analítico vai ajudar a garantir que o atendimento tenha qualidade, siga processos, mantenha padrões e gere melhorias contínuas. Esse tipo de perfil tende a ser mais cuidadoso, estruturado e empático, o que é essencial quando a gente fala de cuidar da experiência dos alunos. Tá, vamos supor que de repente a pessoa tem um analítico bem alto, mas o nível de estável dele não está tão alto, ele tem mais uma influência. E eu quero trabalhar essa pessoa para elevar o nível de estabilidade. É possível a pessoa mudar o padrão comportamental dela se trabalhado? Sim, é possível sim. Ronei, o perfil comportamental mostra uma tendência natural da pessoa, ou seja, o jeito mais espontâneo dela reagir. Mas com autoconhecimento e treinamento, ela pode desenvolver comportamentos que não são tão naturais assim. Então, se essa pessoa tem um perfil mais influente e analítico,
mas precisa desenvolver mais estabilidade, dá para trabalhar isso. Por exemplo, criando rotinas, treinando escuta ativa, reforçando a importância da consistência no atendimento. Com o tempo, ela vai ganhando mais segurança nesse novo comportamento, mesmo que ele não seja o mais automático para ela. Legal. Perceberam, gente, que mesmo que a pessoa não tenha o perfil ideal, se eu tiver consciência de qual é o perfil que ela tem hoje, que é como a Sofia trouxe, o padrão mais natural dela, mesmo assim eu consigo trabalhar, né? Vim trabalhando a partir de treinamentos e acompanhamentos para que essa pessoa vá desenvolvendo aquilo que é importante. Então não é que você não vai levar essa pessoa para a liderança se ela não tiver o perfil ideal. Da mesma maneira, gente, como eu falei agora há pouco, um vendedor de software seria bem legal, né, que ele tivesse dominância analítica. Ou um gerente, como a Sofia trouxe, seria legal se ele tivesse estabilidade analítica. Agora, Sofia, se eu estivesse falando de um gerente, de um time comercial, daquele time que vai para a rua, que precisa vender, então a pessoa estável analítica seria o ideal, pensando agora de repente em vendedores de treinamento que vão à rua. O gerente, qual que seria o perfil ideal? Boa! Nesse caso, Ronei, a gente precisa de um líder que tenha ritmo, energia e foco em resultado. Então, o perfil mais adequado para um gerente de um time comercial externo seria alguém com alta dominância, com uma boa dose de influência. Esse tipo de líder vai cobrar resultado, motivar o time, resolver problema com agilidade e manter o foco na meta. Se ele tiver também um pouco de estabilidade, melhor ainda, porque aí consegue equilibrar a cobrança com escuta. Mas o núcleo mesmo do perfil ideal seria esse DI, dominante com influência. Legal. Agora, se eu estivesse falando, por exemplo, de alguém que vai para o departamento financeiro, que vai ficar trancado numa sala o dia inteiro, vai estar trabalhando com planilhas, com RPs, com softwares, que vai ter que fazer cobrança, que vai ter que cuidar ali para garantir que os indicadores estão dentro daquilo que foi estabelecido. Qual que seria um perfil legal para um departamento financeiro? Para essa função, o perfil ideal seria alguém com forte traço analítico e uma boa dose de estabilidade. O analítico vai garantir atenção aos detalhes, organização, precisão nos números e no controle dos processos. E a estabilidade vai ajudar a lidar com rotina, manter consistência, ter paciência para seguir os fluxos e até para fazer cobranças com firmeza, mas sem conflito. Esse tipo de perfil tende a ser mais reservado, focado e muito confiável quando o assunto é controle e responsabilidade financeira. Perceberam que agora, quando eu falo de um outro cargo, aparece um outro perfil mais adequado. Por isso que muitas vezes a gente está colocando pessoas em determinados departamentos da nossa empresa e essas pessoas não estão performando. Não é porque elas não têm habilidades técnicas, é porque às vezes o comportamento dela, o padrão comportamental não está bem adequado. E aí você fala, Rony, mas eu sou um gestor, eu não tenho conhecimento de psicologia, eu não tenho conhecimento, né, de recursos humanos, eu não estudei isso. Puxa, como que eu vou acertar fazendo exatamente como eu fiz aqui agora? Eu também sou um gestor. A minha formação, eu sou bacharel em computação e eu fui gestor a vida toda de negócio, né? Eu já estou há 25 anos empreendendo. Aí você fala, Rony, mas você aprendeu isso, aí se aprofundou? Não foi tão aprofundado assim. O básico que eu aprendi foi o suficiente para eu começar a filtrar o time que veio trabalhar comigo. E olha só que interessante, agora com a inteligência artificial, você consegue explicar para ela qual é o seu modelo de empresa, qual é o seu negócio, quais são as funções que você tem e ela vai te ajudar a traçar qual é o perfil ideal e te dizer o porquê. Então ela mesma vai te ajudar a chegar nesse padrão. Às vezes você vai ter uma outra ferramenta, como a Talent Go, que é do Tarcísio, que é uma pessoa que fez o método GEM também, criou essa ferramenta fantástica, que a própria ferramenta vai te dizer, olha, para esse cargo que você está abrindo a vaga, o perfil ideal é esse. E as pessoas que se candidatarem para essa vaga, a própria ferramenta dele já vai rodar a ferramenta do perfil DISC ali e vai dizer, olha, esse candidato aqui tem esse perfil, se encaixa melhor ou não para essa vaga que você abriu. Então você pode fazer isso com uma ferramenta de forma muito mais automatizada, que te ajuda a controlar o processo de recrutamento e seleção, como a Talent Go, ou você pode fazer isso como eu estou fazendo agora aqui, gente, nessa live aqui, com uma ferramenta com a inteligência artificial. Eu estou usando nesse caso o ChatGPT, e eu estou usando na versão básica
básica ali, tá? Acho que chama Plus, que custa $20 por mês, gente. R$ 150, né? É o consultor, é o mentor mais barato que eu possa pagar. E olha o tanto de coisa legal que a gente já viu aqui hoje nessa live. Óbvio que essa era uma live experimental, para a gente testar como é que vai ser esse projeto. Pode ser que no futuro a gente vá para uma versão Pro, para ter uma voz mais fluida, responder mais rapidamente. Mas a ideia principal aqui é mostrar para vocês o quanto a tecnologia, que é a ferramenta, é importante no nosso processo enquanto gestor. Eu costumo dizer que nós, como gestores, temos que focar em 3 coisas: ferramenta, pessoas, processos e ferramentas. Vou repetir: pessoas, processos e ferramentas. Encontrar as pessoas certas dentro do padrão comportamental, encaixar essas pessoas na função. Processos, muitas vezes até mesmo de treinamento técnico e comportamental para ajudar essas pessoas a performarem melhor. E ferramentas que vão trazer agilidade, vão potencializar o seu time no dia a dia para você ter muito mais resultado com esse teu time. Quando você começa a pôr as pessoas certas nos lugares certos, implementar os processos e pôr as ferramentas, vai sobrar muito mais tempo para você, como gestor, focar nas questões mais estratégicas da sua empresa. Em vez de você estar apagando incêndio o tempo todo aí na sua empresa, você passa agora a focar nas questões mais estratégicas de crescimento, de acompanhamento do teu time, para que você vá para uma posição mais elevada, para que essa empresa acabe rodando ali sem a presença sua o tempo todo dentro da operação, tá? Então eu quero agradecer você que passou aqui hoje nessa live, que assistiu ela gravada. Deixa um comentário aqui, como é que foi para você, né, ver essa experiência, ouvir sobre esse conteúdo aqui. A gente vai fazer mais outras experiências com a inteligência artificial, mas eu quero que você deixe aqui o seu comentário, como é que foi para você. Então agradeço a todos que passaram por aqui hoje nessa live, e eu quero agradecer a Sofia que esteve conosco aqui, e eu vou pedir para a Sofia deixar aqui uma dica final e as suas palavras finais aqui de agradecimento para o público. Com certeza. Ronei, primeiro, quero agradecer por estar aqui com você e com todo mundo que acompanhou essa conversa. Foi uma honra fazer parte desse primeiro teste. E a dica final que eu deixo é: não subestime o poder de conhecer o comportamento das pessoas que fazem parte da sua empresa. Às vezes, o que está faltando para aquele colaborador performar melhor não é mais técnica. É o encaixe certo entre ele, a função e o ambiente. E com um pouquinho de método e as ferramentas certas, como você mostrou hoje, qualquer gestor pode fazer escolhas mais conscientes, mais acertadas. E isso transforma não só o negócio, mas também as pessoas que fazem parte dele. Obrigada pela oportunidade e até a próxima conversa. Eu que agradeço, gente, muito obrigado. Mais uma vez, meu nome é Rony Peterson, eu te ajudo a sair do operacional, estruturar seu time e acelerar o crescimento da sua empresa a partir de bases de gestão. Valeu, gente, obrigado!